Então, senhores, vamos dar início à aula. Na última aula, nós discutimos a introdução do conceito de derivada, conceito de limite e noções do cálculo usando integrais. A integral como a área embaixo de uma curva. E aplicamos isso a problemas de cinemática em uma dimensão. O objetivo hoje é brincar com esses mesmos problemas de cinemática, mas agora indo para 3 dimensões. Para sentir um pouco, para esquentar os motores, vou fazer uma pergunta aqui sobre esse sistema. Tenho aqui um lançador. Contém um martelo. Ao baixar, ele libera 2 bolinhas. A pergunta que eu faço: como elas são lançadas daqui exatamente no mesmo instante, uma simplesmente cai e a outra sai com a velocidade horizontal. Qual bolinha chega ao chão primeiro? Aquela que segue uma linha reta? Aquela que segue um arco? Ou as duas chegam simultaneamente ao chão? Respondam. Todos responderam? Nada como um experimento para elucidar a dúvida. Talvez vocês tenham dificuldade de ver o evento simultâneo ou ver se não há simultaneidade, mas prestem atenção ao som das bolinhas caindo ao solo. Conseguem notar alguma distinção? Se uma cai primeiro ou se a outra se antecede? Repetindo. Até onde a gente consegue ver, as duas tocam o chão simultaneamente, ainda que uma execute um trajeto maior do que a outra. Como descrever esse lançamento? Como descrever essa bolinha caindo? Como descrever a outra bolinha que foi lançada horizontalmente? Precisamos responder a pergunta de como apresentar as posições de um objeto no espaço. O que é curioso aqui é que praticamente 95% de vocês responderam que as duas bolinhas chegam simultaneamente ao chão. Por que isso? Voluntários? Ok, exatamente. Quer dizer, o colega de vocês falou da velocidade inicial na vertical ser a mesma para as duas, igual a 0, e o outro colega falou que você pode decompor os movimentos na horizontal e na vertical e tratá-los de forma independente. Nem sempre é assim, mas nesse caso, sabemos que há apenas uma força atuando, certo? Ou não? Tem uma resistência do ar também atuando, além do peso. Se a resistência do ar atuar, a velocidade da bolinha, o valor absoluto dela, vai entrar na equação. Você já vai ter dificuldades para fazer o desacoplamento das duas componentes
vertical e horizontal. Mas nesse caso aqui, como a velocidade é pequena, a velocidade do ar pode ser desprezada. Você pode trabalhar apenas com a força-peso. Já que vocês foram tão bem nessa questão, vou partir para algo um pouco mais capcioso, mas exatamente o mesmo tipo de problema físico. Como não tenho 3 navios e 2 canhões para fazer isso em sala, vamos pensar essa situação em que você tem aqui um navio que dispara contra 2 alvos. Os disparos são simultâneos e ele atinge este alvo aqui e este alvo aqui, seguindo essas trajetórias. Parábolas, como estão representadas aí. Qual navio é atingido primeiro? O navio A? Os 2 são acertados simultaneamente. O navio B? Ou faltam informações para responder a essa pergunta? Façam seus palpites. Todo mundo respondeu? Eu não costumo abrir o resultado das perguntas, mas vejam só. Praticamente 1/3 de vocês disseram que o navio B é atingido. 1/3 de vocês respondeu que faltam informações. 1/4 respondeu que ambos são atingidos ao mesmo tempo. E perto de 10% responderam que o navio A é atingido primeiro. E alguém foi criativo o suficiente para achar uma resposta, uma quinta opção. Por quê? Alguém quer defender um ponto de vista? Fala mais alto que o pessoal lá no fundo não está escutando. Eu coloquei a terceira opção porque, com base no fato de que as velocidades resultantes vão ter velocidades resultantes, então vai ter tanto o V0y quanto o V0x. Uhum. O Vx é constante, né, horizontal. Então eu pensei que o que vai contar nesse caso vai ser só o Vx de cada um, porque essa é uma distância horizontal. E quanto menor for o ângulo, maior vai ser o Vx de cada caso. Né? Então acho que fosse Alguém concorda ou alguém discorda? Eu defendo a ideia da 3 ser certa, porque a questão da duração do trajeto depende principalmente da componente da gravidade. Então, como a gravidade é a força que atua, quanto maior a altura, quer dizer que mais tempo a gravidade tem que atuar para levar o corpo de volta para o chão. E como ela depende do tempo, quanto menor a altura, menos tempo dura também o trajeto. Alguém discorda? Hã? O que é que tem o ângulo? Falta. E sem ele você não consegue calcular. Ok, vamos voltar a essa pergunta no final da aula. Vamos repetir isso daqui a pouco. Esse tipo de problema envolve justamente as discussões de Galileu, envolvendo posição, velocidade, aceleração, conforme ele colocou no Discorsi. É justamente nesse livro que está a célebre discussão sobre queda dos corpos e o experimento hipotético de lançamento de 2 corpos do alto da Torre de Pisa. Qual era a argumentação? Justamente no mundo aristotélico, você via o problema das quedas dos corpos como algo que dependia da massa do corpo, dependia de quanta matéria tinha o corpo, ou quanta terra ele tinha para ir ao seu lugar natural, que é o chão. O argumento de Galileu é que, possivelmente, Aristóteles não fez as experiências, não foi cuidadoso ao estudar casos de queda dos corpos. Então, ele propôs um experimento comparando a queda, por exemplo,
de corpos distintos. E viu que corpos distintos caíam com a mesma velocidade ou tinham a mesma taxa de variação da velocidade. Então, seguindo o experimento de Galileu, vou repeti-lo aqui, utilizando uma bolinha e uma folha de papel. Segundo Galileu, os dois atingem o solo ao mesmo tempo. Ok? Falhou. Por quê? Ok, então, justamente a ideia de Galileu envolvia, por exemplo, bolas distintas. A forma é mais ou menos a mesma, o tamanho é mais ou menos o mesmo, uma bolinha de bilhar e uma bolinha de ping-pong, soltas ao mesmo tempo. E aparentemente elas tocaram o chão ao mesmo tempo, dentro da precisão do nosso experimento. Sabemos, na realidade, que há uma resistência do ar envolvida e ela vai contribuir da mesma forma para as duas bolinhas, elas têm a mesma geometria, mas cada uma delas vai ter uma aceleração, vai ter a mesma aceleração, mas vai ter uma força, peso distinta atuando sobre elas. Essa força-peso distinta atuando sobre as bolinhas vai acabar produzindo uma pequena diferença na aceleração delas. Mas como nesse caso a força-peso é muito maior do que a força de resistência do ar, o efeito não é visível macroscopicamente. Precisaria de uma queda maior para ver isso. Claro, esse experimento foi repetido em diversas condições distintas. Talvez a condição mais extrema tenha sido esta aqui, durante a missão da Apollo 15, em que eles fizeram o lançamento de uma pena e um martelo. Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Which proves that Mr. Galileo was correct in his findings. Então, eles fazem essa experiência na ausência de atmosfera. E lá, justamente, ele pega para registrar o vídeo, ele fala que um dos motivos pelos quais eles estão lá é porque Galileu lançou os fundamentos de uma nova ciência. E, entre outras coisas que Galileu colocou, é que corpos livres do efeito da resistência do ar iriam cair com a mesma aceleração. Então, lançados simultaneamente, eles iriam cair ao chão no mesmo tempo. Então, depois podem acessar o vídeo no site da disciplina ou diretamente no site da NASA. Essa é aquela situação ideal mas como Galileu não dispunha desse tipo de instrumental, ele usava outros recursos para estudar a aceleração dos corpos, como, por exemplo, um plano inclinado, para controlar qual era a aceleração. Quanto é o tempo de queda aqui nos experimentos realizados? Galileu jogou, como ele tinha esse problema da aceleração, quando disse qual é o tempo de queda de uma bolinha dessa. Aí entra uma questão estimativa. 1 minuto é uma boa estimativa? 1 milissegundo? 1 segundo?
1/10 de segundo? Mais ou menos? Mais. 1 segundo? Da ordem de 1 segundo, da ordem de fração de segundo, algo entre 1/10 e 1 segundo. Então isso dá uma estimativa. Que ordem de grandeza estamos falando? E para Galileu não tinha como registrar esse evento e lidar com ele com precisão necessária. O que ele fazia era lidar com planos inclinados, então você tinha as bolinhas deslizando nessa cancha, ele tinha um pêndulo que ele colocava para oscilar e usava para marcar o tempo. À medida que as esferas desciam, elas vinham e batiam nas campainhas. Elas davam um toque em pequenas sinetas e, marcando as sinetas para elas tocarem em sincronismo com o pêndulo, ele sabia que ele tinha percorrido tempos iguais e estudava como variava a distância para esses intervalos iguais de tempo. Conseguia levantar uma curva, como a que obtivemos na aula passada, estudando o caso de uma corrida de 100 metros rasos, e a partir daí ele podia analisar o movimento. Vamos hoje voltar a essas questões de Galileu e voltar aos problemas de um lançamento parabólico. Vamos ver essa questão do lançamento parabólico utilizando novos recursos. Vamos introduzir o uso de vetores. Para fazer uma análise da cinemática em 3 dimensões. Na aula passada, tínhamos uma dimensão e representávamos a posição do corpo em uma dimensão a partir de um referencial e colocávamos a posição do corpo em termos de um escalar. Um número. Pertencente ao conjunto dos números reais. Porém, agora queremos lidar com objetos no espaço. Pensem, por exemplo, nesse objeto aqui. Se eu vou trabalhar com ele no espaço, note que ele pode estar em diferentes condições aqui, quando eu seguro, em diferentes ângulos, em diferentes orientações. Então eu começo com uma abstração. Eu vou tratá-lo como um ponto e descrevê-lo como um ponto. Por enquanto, é isso que faremos. Então eu quero descrever a posição desse ponto no espaço. Eu preciso, então, de uma referência. Posso escrever esse ponto com relação aqui à posição do meu ombro. Nesse caso, tenho aqui um ponto P e uma origem O. E eu posso escrever a posição desse corpo através de um segmento de reta com uma certa orientação no espaço, que eu vou representar por esse vetor R. O que significa esse vetor R? Não é mais um escalar. Se fosse simplesmente a distância, eu estou descrevendo aqui um conjunto de pontos situados em uma esfera a essa distância de cerca de 80 centímetros daqui do meu ombro. O que eu quero descrever é uma situação como a posição daquele interruptor com relação a esta posição aqui.
eu preciso dizer que para chegar lá, eu tenho que me deslocar 1 metro para o lado, 2 metros para cima e depois mais 8 metros à frente para alcançar o interruptor. Preciso introduzir na minha notação esse para o lado, para cima e à frente. Então, para fazer isso, vamos introduzir nessa descrição espacial 3 orientações: X, Y e Z. Elas vão ser perpendiculares. Esses nossos 3 eixos contêm o vértice de um tetraedro. Eles contêm aqui um cubinho na origem, um hexaedro na origem, cujos vértices tocam esses eixos. E como que a gente vai dizer essa notação de para frente, para o lado, acima? Vamos utilizar vetores unitários. Vamos dizer que você tem um deslocamento x em uma dada direção y em uma dada direção j e z em uma dada direção k, fazendo uso desses versores. Esses versores estão orientados justamente nas arestas desse cubinho situado na origem. Formam ângulos retos. E estão dispostos conforme a seguinte regra. Com a sua mão direita, com a palma dela apontando na direção Y, seus dedos na direção Y, e virando a palma aqui na direção do versor J, o vetor K está orientado de forma a ficar paralelo ao seu polegar. É isso que a gente chama de regra da mão direita. Ou uma descrição dextrógira do seu problema. Talvez alguns de vocês já tenham visto isto escrito de outra forma, como um produto vetorial. Para quem já viu produto vetorial, é isso que eu quero dizer. Se não, não se aflijam, nós vamos retomar a ele mais à frente no curso, lá pelo 3º bloco. Mas fica claro aqui que quando falo de um vetor, estou descrevendo ele como a combinação de 3 escalares, 3 números reais, associados a 3 direções distintas do espaço, e nesse caso, independentes e fixas.
Independente significa que eu não posso escrever o vetor k em função de i ou j, ou descrever o vetor j em função de i ou k. Nenhuma combinação desses vetores permite obter este aqui. Nenhuma combinação desses dois permite obter esse aqui. É isso que a gente diz de estar, nesse caso, no sistema de coordenadas cartesianas. Claro, existem outros sistemas de coordenadas, além desse, proposto por Descartes, que vocês vão ver a exaustão, aplicações e propriedades, em geral, de sistemas de coordenadas, dentro do curso de álgebra linear. Existem ainda coordenadas cilíndricas, esféricas, hiperbólicas, etc. Você vai escolher o sistema de coordenadas de acordo com o tipo de simetria do problema que você está lidando. Poderia dizer que o interruptor está 2 metros acima, girando um ângulo de 10 graus para alcançá-lo, a uma distância de 9 metros. Seria descrevê-lo em coordenadas cilíndricas. Eu poderia dizer que ele está a uma distância de 10 metros se eu pego e subo um ângulo de 20 graus e giro 10 graus. São coordenadas esféricas. Isso depende do tipo de problema que você está lidando. Por hoje, vamos lidar com coordenadas cartesianas e brincar com as propriedades desses vetores. Uma delas, a mais evidente, é a adição vetorial. Se você tem um vetor R1 correspondendo a x1 que multiplica i, y1 que multiplica j, e z1 que multiplica k, e um vetor R2 igualmente associado a coordenadas x2, y2 e z2, a soma vai envolver diretamente a associação de todos os termos que multiplicam o versor i, o gerador da dimensão x do espaço. x1 mais x2 na direção i, y1 mais y2 na direção j, z1 mais z2 na direção k. Geometricamente, o que estamos fazendo aqui é combinar esses dois vetores, R1 e R2, somando os deslocamentos para cada direção. Ou tomando este vetor aqui
colocando ele na ponta de R1 e achar aqui o nosso vetor soma. Fica claro que isso aqui corresponde igualmente a pegar o vetor R1 e colocar na ponta de R2, formando aqui um paralelogramo. Extremamente simples. Isso aqui é a representação geométrica desta operação matemática. Podemos fazer também a multiplicação. Por um escalar. Calcular quanto equivale nosso vetor R multiplicado por um número A pertencente ao conjunto dos números reais. Fica claro que temos aqui uma aplicação da distributiva. A que multiplica x na direção y, mais A que multiplica y na direção j, mais A que multiplica z na direção k. Você simplesmente transforma a escala do vetor. Pode esticá-lo, pode encolhê-lo, você pode até invertê-lo. Menos R vai ser menos x i menos y j menos z k. Você pegou o seu vetor e manteve a direção, trocou o sentido. É isso que dizemos justamente das propriedades dos vetores. Ao dizer que a um vetor temos associado uma direção, um sentido e uma magnitude. Ou módulo. Isto é o comprimento do vetor. É um número real positivo ou não negativo. A direção é justamente a reta na qual o vetor está situado. E o sentido indica se ele está indo em uma direção crescente nessa reta associada ou numa direção decrescente nessa reta associada. Vai estar tipicamente associado com um sinal. O módulo, no caso, do vetor, você vai escrever simplesmente por um número R e ele vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados de cada componente. Pensando nesse vetor como a diagonal de um paralelepípedo, o módulo vai ser justamente o comprimento dessa diagonal.
para esse paralelepípedo de arestas x y e z. Ok? Bom, nós fizemos adição, fizemos multiplicação. Como fazemos subtração? Se pegarmos R1 e quisermos subtrair o vetor R2, isso nada mais é. Exato. Pegar o vetor R1 e somá-lo o vetor menos R2. Isso aqui vai ser justamente x1 menos x2, y1 menos y2, z1 menos z2, contribuindo em cada direção do espaço. Geometricamente, pegamos o vetor R1, tínhamos aqui o nosso vetor R2, vamos substituí-lo pelo vetor menos R2. Nossa resultante será esta aqui. Note que tanto faz juntarmos aqui menos R2 com R1 ou inverter a ordem. Colocarmos R1 e menos R2. A resultante vai ser a mesma. Eu não entendi por que ali no módulo é x ao quadrado, y ao quadrado e z ao quadrado, que não seria puro. Que são 3 dimensões. Primeiro, uma questão dimensional. Vamos pensar aqui que estamos trabalhando em deslocamentos, portanto é tudo metro. R tem que ser metro também. Então, raiz quadrada de metros ao quadrado. Por outro lado, pensando aqui geometricamente, vamos olhar aqui esse nosso paralelepípedo, desenhado com um pouco mais de carinho. Ok? Temos essa diagonal aqui. Concorda que essa diagonal pode ser obtida combinando essa altura com esta outra diagonal aqui. Ok? Essa dimensão d ao quadrado vai corresponder justamente a x ao quadrado mais z ao quadrado. Agora, essa dimensão r ao quadrado vai corresponder a essa altura y ao quadrado mais esse cateto d, que era a hipotenusa
desse triângulo retângulo. O ângulo aqui permanece 90 graus. Esse eixo aqui é perpendicular a esse plano. Portanto, r quadrado vai ser x quadrado mais y quadrado mais z quadrado.